o nosso retiro espiritual por este livro, Preparação para a Morte de Santo Afonso. A gente já estudou Santo Afonso, já estudou as Glórias de Maria, né? A gente já estudou outros autores, já estudou outros livros, né? Preciosos também, mas eu creio que este retiro que nós estamos fazendo, que infelizmente nós vamos ter que fazer em 4 semanas, mas a gente faz em 5 semanas, livros menores a gente fez em 5 semanas, um livro desse tamanho a gente vai ter que fazer em 4 semanas, são muitos assuntos, né? São muito conteúdo para a gente passar, mas quem leu até o 10º capítulo, que foi solicitado para que a gente lesse essa semana, vai poder verificar que é uma coisa diferente, é um desapego, é um baque inicial, né? Porque aqueles primeiros capítulos ali é um negócio que você leva assim, não é possível, está muito forte para mim, imagina para as crianças, né? Nós temos que morrer, é a apresentação da morte para nós. Eu vejo que é interessante, lá em casa, os dois, ainda muito pequenos, eles tiveram contato com a morte assim, muito recente. O João foi muito pequeno, foi assustador para a gente. Já contei para vocês, né? O João, quando ele teve contato com a morte, nós tivemos que procurar o Padre Durval. Nós não sabíamos que era o contato com a morte, que ele já tinha tido, né? A noção da presença da morte, né? Do que era a morte. Nós conversamos com o Padre Durval, mas está estranho esse menino aqui e tal, o que está acontecendo? Ele foi analisando, ele teve contato, ele já teve a noção da presença da morte. Então, mas tão pequeno? Tão pequeno. Normalmente, as crianças, elas têm de 7 anos para cima, né? Morre um cachorrinho, morre um gatinho, alguma coisa, né? E ele teve muito cedo, o Miguel também teve muito cedo. E às vezes a gente acha que não, a gente tem que preservar os nossos filhos disso daí. Não temos. Não temos, porque isso é a verdade. Isso é a verdade da vida, isso é a verdade da nossa realidade. Se nós pegarmos as aparições de Nossa Senhora, especialmente as aparições de Fátima, a gente vai notar que uma das primeiras coisas que Nossa Senhora faz é pegar aquelas crianças pequenas, fazerem elas virarem para um determinado lugar, e o chão se abre e elas veem os horrores do inferno. Mas crianças pequenas, elas vão ver os horrores do inferno. Sim, elas têm que ver os horrores do inferno, para que elas tenham a noção da realidade que nós vivemos, da realidade que nós somos, porque nós somos imortais, e a nossa vida se encaminha justamente para a imortalidade, que passa pela porta da morte. As portas da morte, nós temos a decisão daquilo que nós seremos eternamente, ou eternamente felizes, ou eternamente infelizes no inferno. É terrível a visão do inferno, terrível a visão do inferno. É difícil a observação da morte, é difícil a observação da morte, mas quanto que é necessário que a gente faça isso para que a gente tenha a noção de que nós somos imortais. Nós somos imortais. Nós temos em nós a imortalidade. Nós temos em nós parte da eternidade de Deus. Nós não somos eternos, porque eterno é aquele que não tem começo e não tem fim. Nós temos um começo, mas nós não temos um fim. O fim nosso é com Deus ou sem Deus. Essa é a verdade da vida. Essa é a verdade daquilo que nós vivemos. Essa é a verdade real dos fatos.
E é preciso que a gente tome essa consciência, que a gente tome essa consciência de imortalidade. Porque o nosso mundo moderno, ele não nos dá essa dimensão. Ele dá a dimensão para nós de que o nosso mundo é aqui. Então, nós vamos construir o nosso reino aqui. O mundo é aqui. Nós temos que fazer aqui. Não. O que diz Santo Afonso para nós? Eu não entrei aqui no livro, aqui, tem muito assunto. Santo Afonso, ele vai dizer para nós: aqui é uma passagem, aqui é o caminho, aqui não é nossa morada. Nós não podemos construir castelos aqui. Aqui o que nós construímos? Tendas. Nós não podemos nos apegar a absolutamente nada aqui, porque aqui é a passagem. Aonde está a nossa morada? Nosso Senhor vem dizer para nós: eu vou para junto do Pai e vou para preparar uma morada para vocês. Vou preparar uma morada para vocês que será definitiva. E é nisso que nós temos que nos colocar. A nossa mansão não é aqui, é lá. Aqui a gente vive, sim, a gente vai viver, a gente vai ter a nossa casa, a gente vai construir, a gente vai fazer os nossos planos, mas o nosso coração, ele não pode estar aqui, não está lá. Enquanto nós não tivermos essa noção de eternidade, essa noção de imortalidade, nós vamos ficar apegados a essa terra. E é uma idiotice nós ficarmos apegados a essa terra, que qualquer plano que a gente fizer aqui, ele está fadado a fracasso. Está ou não está? Eu vou construir, vamos supor que eu tenha a capacidade dada por Deus de conquistar reinos e reinos. Eu vou conquistar, eu vou fazer, eu vou dominar. Eu vou construir castelos, eu vou construir mausoléus, eu vou construir coisas. Tá, eu tenho um tempo na minha vida, lá vamos falar que eu vou ter 100 anos aqui, eu vou ter mais 55 anos de vida, 54 anos de vida, eu vou fazer tudo isso. Cheguei nos 100 anos, o que vai acontecer comigo? Vamos ver. O que vai acontecer com tudo aquilo que eu produzi? Vai ficar aqui. Alguém vai brigar por tudo isso? Alguém vai brigar por essa herança? Alguém vai tentar tomar essa herança? Alguém vai ocupar esse lugar? O que eu vou levar depois que eu morrer? Vamos supor que eu morro com 100 anos. Eu vou morrer com 100 anos. Eu vou morrer com muito menos. A média do brasileiro é 70 e poucos anos. Porque essa fumaça que nós estamos inalando aqui, nós vamos ter até um pouco menos disso aqui. Está terrível. Mas imagine quantos anos mais nós vamos viver. O que nós vamos conquistar? Aquilo que a gente conquistar, depois que a gente morrer, a gente vai levar o quê? O que a gente leva para a nossa eternidade? O que a gente leva depois da nossa morte? Qual a única coisa que a gente leva? As nossas obras. Só levamos depois da morte, diante de Deus, as nossas obras. Eu conquistei reinos, eu conquistei palácios, eu conquistei dinheiro, eu conquistei ouro, eu conquistei pessoas. No entanto, eu não vou conseguir levar uma única moeda. Uma única moeda eu não consigo levar para a eternidade. Somente as minhas obras. Só. Que triste aquele que morre mal preparado, apegado às coisas do mundo. Quando ele vai morrer, ele vai ter pena daquilo que ele está deixando. Uma tristeza profunda vai tomar conta do coração daquele que vai ter que se desapegar dessas coisas.
Que tristeza profunda. Ele não vai pensar em Deus, ele não vai pensar na eternidade, ele não vai pensar na própria alma, ele vai pensar na tristeza de ter que abandonar as coisas. E vai ter que abandonar as coisas. Santo Afonso vem dizer para nós, ele vem dizer para nós justamente isso: desapegai-vos. Se desapega de tudo isso, se desapega das coisas, se desapegue dos bens, para que você se apegue ao sumo bem que é Deus, que é a única coisa que interessa. Eu não posso ter as coisas, eu não posso amar as coisas, eu não posso amar as pessoas. Sim, podemos ter as coisas, podemos amar as pessoas, desde que amemos tudo isso em Deus. Nós podemos ter os bens, desde que seja no sumo bem, em primeiro lugar. Somente nesta condição que nós podemos ter as coisas e amar as pessoas. E eu devo amar as pessoas. Eu devo amar a minha esposa, eu devo amar os meus filhos, eu devo amar os meus amigos, eu devo amar as pessoas da comunidade, eu devo amar os meus inimigos, aqueles que nos odeiam, eu devo amar a todos. No sumo bem. Desde que eu tenha ordenado dentro de mim o amor de Deus em primeiro lugar. No amor de Deus em primeiro lugar, quando eu amo a Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, a partir daí eu vou amar as outras coisas, a começar de mim e do próximo. Quando eu amo a Deus, eu vou conseguir amar verdadeiramente a mim e amar verdadeiramente ao próximo, porque eu já tenho a medida, não tenho? Não tem a medida? Já no mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu sentimento. Ou seja, acima de tudo. Acima de tudo. Mais do que você mesmo. Aí ele desce para o segundo mandamento, que tem ordenadas todas as coisas. Amai ao próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, o que Deus manda aí? Viva fora de si. Viva desapegado de si. Fora de si, porque no céu nós vamos viver fora de nós. O céu vai ser algo tão belo, tão bonito, que nós vamos viver fora de nós. A nossa alegria vai ser a alegria e a glória do próximo que estiver no céu. E a alegria do próximo que estiver no céu vai ser a alegria e a glória que estiver em nós. Esse é um negócio interessantíssimo. E essa é a medida. Quando nós amamos com essa medida, nós temos a certeza que nós estamos amando verdadeiramente segundo Deus as coisas, e nós não estamos nos apegando. Isso é a coisa mais importante. Não se apegar às criaturas. O grande pecado da humanidade, o grande pecado nosso, e o resumo de todo o pecado consiste exatamente nisso, na idolatria. O que é idolatria? Quando eu amo criatura no lugar de Deus. No fim, tudo isso se resume em idolatria. O pecado é a idolatria, é amar a criatura no lugar de Deus. Não a criatura, qualquer criatura. Qualquer criatura. Eu posso ir para o inferno porque eu sou egoísta e amo excessivamente a minha criatura
no lugar de Deus. Eu posso ir para o inferno se eu amar a minha esposa no lugar de Deus, os meus filhos no lugar de Deus. Se eu coloco qualquer pessoa no lugar de Deus, eu estou cometendo idolatria. Entende que tudo se resume justamente ao pecado da idolatria, e que o pecado é a idolatria. Qual foi basicamente o pecado de Adão e Eva? E que Deus falou para eles? A desobediência foi a formalidade. Foi a formalidade. O que Deus tinha falado? Quando Deus plantou o jardim, colocou todos aqueles frutos ali, o que Deus falou para Adão e Eva? Vocês podem comer de todos os frutos que estão aqui no jardim, no entanto, não comam do fruto que está no centro do jardim, que é o conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dele comerdes, vocês morrerão. Aí vem Satanás, na forma de uma serpente, astuto, como ele mesmo, que ele fala. Não é verdade que Deus proibiu você comer de todos os frutos daqui? Pergunta idiota, não foi? Ela vai e corrige, né? Não, Deus permitiu a gente comer de todos os frutos. Deus só proibiu que a gente comer do fruto do céu, do jardim aqui, deste fruto aqui, do conhecimento do bem e do mal. Aí Satanás ele vai dizer assim: ele proibiu vocês de comerem, porque ele sabia que se vocês comessem, vocês seriam iguais a Deus. Eva não tinha prestado atenção ainda no fruto, viu que o fruto era de belo aspecto, agradável ao paladar e agradável ao objetivo que ela já tinha concebido no seu coração. Qual que era esse objetivo? Ser igual a Deus. Qual foi a tentação de Eva naquele momento? Ter todo aquele paraíso para eles sem Deus, e tirar Deus fora. Não é a tentação nossa construir o nosso reino aqui sem Deus? Sem Deus? Essa é a tentação. Construir o nosso reino aqui sem Deus. Olha que terrível. E a gente está buscando isso, consciente ou inconscientemente, todas as vezes que nós pecamos. Nós queremos a criatura, mas não queremos o Criador. Nós preferimos a criatura, mas não preferimos o Criador. Nós queremos os bens, mas nós rejeitamos o sumo bem. Nós queremos os presentes do rei, mas nós desprezamos o rei. Isto é o pecado. Isto é aquilo que Santo Afonso ele vem dizer para nós, que é o desapego que nós precisamos ter. Nós precisamos estar desapegados destas coisas. Aí nós voltamos lá em Adão e Eva. A serpente vai dizer assim para Eva: vocês não morrerão, mas Deus sabia que se vocês comessem desse fruto, vocês seriam iguais a Deus. Eva se encheu de soberba no seu coração, tomou o fruto, comeu e deu para Adão. Aí nós já sabemos, quando Deus vai e confronta Adão, Deus os expulsa do paraíso, e Deus vai dizer para Adão assim: vocês terão todos os castigos que a terra vai produzir, e vocês vão morrer. Vocês vão morrer. O que é o morrer? Não é justamente este desapegar-se. Eles perderam aqueles bens. Eles perderam o corpo. Morrer é perder o corpo. Morrer é perder o material.
E quando o nosso Senhor vem nos redime, Ele faz exatamente essa redenção, e Ele paga exatamente este pecado em nós. Vocês realmente têm que se desapegar disso, porque a morte virá tomá-los. A morte virá separar a sua alma do seu corpo. A morte virá tirar todos os bens daquilo que você conquistou. Mas qual a promessa de nosso Senhor? Não é justamente a ressurreição. Eis que faço novas todas as coisas. Estamos condenados ao fracasso. E estando condenados ao fracasso, nosso Senhor vem dizer exatamente essas palavras: renunciem-se a si mesmo. Por que ele fala renuncie-se a si mesmo? Algumas traduções vão dizer odeiem-se. Por quê? Porque isso está para o fracasso. A renúncia que nosso Senhor está dizendo para nós é porque nós estamos no fracasso, do jeito que nós estamos. E Ele vai nos dar a vida nova. Ele vai fazer novas todas as coisas, desde que nós nos desapeguemos. A questão é justamente o desapego. Desapeguem-se. Tirem o seu coração daquilo. Coloque o seu coração em Deus, no sumo bem. Ordene por Deus o sumo bem para todas as coisas, e tudo vai ficar correto. Você vai possuir sua casa, você vai possuir seus terrenos, você vai possuir os seus carros, você vai ter as pessoas ali, tudo em Deus. E quando Deus te chamar, e quando Deus nos chamar, o nosso coração vai estar em Deus e não apegado às criaturas, e nós não teremos aquela tristeza profunda de nos separarmos. Mas quer dizer que eu não vou ficar triste porque eu vou me separar dos meus filhos, eu não vou ficar triste porque eu vou separar da minha esposa? De jeito nenhum. O que é que serve mais para sua esposa? É você aqui ou você no céu olhando por eles? É você amando-os, ou você estar junto ao amor que ama-nos com muito mais propriedade do que nós mesmos? Eu consigo ajudá-los mais aqui do que lá, ou mais lá do que aqui? Mais lá. E a partir do momento em que ocorre essa nossa passagem, ocorre algo daquilo que os santos falam: acabou-se o período de eu me perder. Acabou-se. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, o risco de nós nos perdermos é grande, o risco de nós ofendermos a Deus é enorme. E nós temos que sempre estar vigilantes para que nós continuemos no caminho, continuemos na estrada, continuemos na fidelidade. E quando vem a Santa Morte para nós e nos leva, este risco acabou. Este risco acabou. Eu não temo mais ofender a Deus, porque eu não consigo mais ofender a Deus. E se eu morrer em estado de graça, para onde eu vou? Para a eternidade feliz. Eu vou para a eternidade feliz. Muitas pessoas pintam a morte com tons sombrios, né? E na verdade a morte ela não deveria ser pintada com tons sombrios, mas a morte para os santos, ela é algo bom. Como é que São Francisco chama a morte? Não chama de irmã? É irmã morte. Vários e vários santos, eles chamam a morte com o mesmo nome. Eles dão uma alcunha na morte de gozo, de alegria, felicidade.
importa. Vida. O que Santa Teresa falava? Morro porque não morro. Lembra daquele poema de Santa Teresa? Morro porque não morro. Eu morro porque eu não morro. Por que eu morro? Porque aqui eu corro perigo. Eu morro porque eu não morro. Santa Teresinha, o que ela falava? Gente, eu não morro. Eu entro na vida. A morte é a porta. É a porta de entrada para o paraíso. É a porta de entrada para nós enxergarmos o nosso sumo bem, que é Deus. Que alegria a morte dos santos. Quem já viu algum santo morrer pode testemunhar isso que eu estou falando. A serenidade da morte naquelas pessoas que estão preparadas. Eu já vi. E é belíssimo. E é belíssimo. A pessoa morrendo serenamente, preparada com sinais de salvação mesmo. No entanto, a morte dos pecadores ela é triste. É ou não é? Terrível. Morrem em agonia de dores terríveis. Não que o justo não possa morrer entre dores, algo que em alguns casos é permitido, os justos morram entre dores, para que também essa morte, essas dores, elas sirvam para a maior glória de Deus e para coroamento da sua vitória. Mas quando a gente vê um pecador empedernido morrer, é um negócio complicado, é um negócio terrível. É uma coisa que é medonha de ver. Medonha. Certa feita foi nos contado um caso de uma pessoa que tinha feito muito mal, tinha cometido muitos abortos. Tinha alguém no hospital e essa pessoa passou a noite no hospital e ela escutava a agonia dessa pessoa que morreu naquela noite. O hospital todo escutava ela gemendo. Tirem essas crianças daqui, eu não aguento mais choro de criança. Eu não aguento mais choro de criança. Tirem isso daqui. Gritava. O pecador na hora da morte, ele tem a tristeza e a angústia. A tristeza de ter que se separar de todos os bens que ela conquistou, de tudo aquilo que ela deixou. A tristeza de deixar de gozar de todas as coisas que ela gozava, inclusive da sua saúde. E a agonia de saber que a morte está próxima e a eternidade está às portas. E esta eternidade, para aquele que foi pecador, ela é uma certeza de uma eternidade infeliz. Ela tem a tristeza da perda e a agonia da morte eterna na eternidade. Dois sentimentos terríveis. Ela já começa, em parte, a sentir as penas do inferno já na hora da morte, já na hora da sua agonia. Que terrível isso! Que terrível para este miserável que sente essas coisas. São dores terríveis ali. E assim, o espírito ele vai ficando obscurecido
ela vai ficando sem conseguir pensar muita coisa, sem conseguir imaginar muita coisa. E aquele momento já começa as terríveis dores, as terríveis agonias. Ele já sabe, ele já se condenou para sempre. Ao contrário da morte dos justos, eles já experimentam, às vezes experimentam algumas dores, que são as dores da morte, né? Que são as tentações finais da morte, né? Mas o justo, quando morre, ele tem um período de tentação final. Vencido esse período de tentação final, que Deus vem em socorro, passou aquele momento, Deus já não permite mais a tentação. O que acontece com aquela alma? Ela entra numa serenidade. Se alguém já testemunhou isso, pode falar. Aquela pessoa entra numa serenidade, e aquela serenidade, ela vai se acalmando, até entregar o seu justo. E muitas vezes, elas morrem com um sorriso no rosto, elas morrem com uma alegria no semblante. É ou não é? O que é aquele momento? Aquele momento já é um antegozo da alegria do paraíso. Elas já experimentam uma alegria do paraíso antes delas morrerem. Assim como os pecadores, eles já experimentam as penas, parte das penas do inferno antes de morrerem. Os justos experimentam parte das alegrias do céu antes de morrerem. Aquela, para mim foi uma imagem muito marcante. Aquela carmelita da Argentina, ela estava doente numa cama, e diz que as dores dela eram terríveis. E o sorriso com que ela morreu é um negócio tão marcante, é um negócio tão bonito. Você fala assim, meu Deus, ela já experimentava as alegrias do céu ali naquele momento. Muitos mártires, pegar ali foi assado lá, meu Deus do céu, agora foi no nome dele, o diácono, ai Jesus, foi no nome dele agora, São Lourenço, sendo assado ali. Por favor, pode virar, que já assou desse lado aqui. Não estava doendo? Não estava doendo. Ele já estava experimentando as alegrias do céu. Ele caminhava com alegria. Tem a história de um bispo que foi condenado à forca, e ele pediu a melhor roupa dele. Me dá a melhor roupa. Todo alegre, todo contente, pediu a melhor roupa, largou a bengala ali, pelo amor de Deus, eu não quero bengala não, eu estou indo com alegria. Caramba, você vai com tanta alegria, você vai ser enforcado. Sim, eu serei enforcado, mas eu estou caminhando para o céu, eu estou caminhando em direção ao meu Deus. Quantos e quantos casos de mártires que foram para o martírio com uma extrema alegria no coração, e se jogavam na fogueira. É para se jogar, vai ser condenado à fogueira. Não precisa amarrar, não, eu estou indo. E que é isso, gente? Senão a alegria do céu. Mas não doía neles? Não doía, eles já experimentavam as alegrias do céu. Aquele momento era os momentos da alegria do céu. Tem duas santas também, agora veja o nome lá dos primórdios da nossa igreja.
Uma delas estava grávida e antes do martírio dela, ela teve as dores de parto ali, e nasceu a criança e ela gemia as dores de parto. E o algoz dela, que estava cuidando dela na prisão, falava assim: mas tu é mole, hein? Um partozinho desse aí, você está gemendo de dor, imagina a hora que te jogar na fogueira. Ela falou assim: não, aqui eu sofro as dores das consequências daquilo que eu busquei. Quando eu estiver lá, é o Senhor que estará comigo, vai me dar forças e eu não lançarei um gemido sequer. O que aconteceu? Exatamente isso. Daniel foi condenado à fogueira. O que Daniel fazia na fogueira mesmo? Daniel e seus companheiros, eles não dançavam na fogueira. Daniel não morreu na fogueira, mas ele entrou no fogo e ele dançava no meio do fogo. Por quê? Porque Deus estava com eles. A morte dos santos é completamente diferente da morte dos pecadores. A aparência, ela é bem parecida. O que diz o livro da sabedoria? Aos olhos comuns parece que estão indo como todo mundo vai. Parece um desgraçado, um pobre, um miserável foi condenado. Não foi condenado. Parece, mas estão em grande paz, estão em grande alívio. Por quê? Porque Deus está com eles. Eles foram justos, eles foram bons, eles tiveram Deus por sumo bem, e o Deus sumo bem, na hora da nossa morte, na hora da morte deles, vem em seu socorro, vem em seu auxílio, vem e está junto com eles. Parece que perdem, mas não se perdem. A morte é igual para todos, a morte vem para todos, né? A morte vem para o justo e vem para o injusto, vem para o rico e vem para o pobre, vem para o rei e vem para o mendigo. A morte vem para todos. A diferença está entre o justo e o injusto. Outro ponto importante que Santo Afonso coloca, que é importante a gente colocar aqui, como é que nós fazemos a preparação para a nossa morte? Nós vamos deixar para a última hora? Nós vamos procrastinar essa hora? Nós não vamos pensar nessa hora? A hora que chegar lá a gente vê como é que faz? Ninguém sabe a hora. Achei bonito uma colocação que ele faz. Ele vai dizer assim: se tem uma coisa certa neste mundo, é a morte. A coisa mais certa deste mundo é a morte. No entanto, a coisa mais incerta do mundo é a hora da morte. Se é certa a hora da morte, é incerta. Se é certa a morte, é incerta a hora da nossa morte. O que Nosso Senhor fala da morte para nós? Ela virá como um ladrão. Estai preparados. É preciso que nós estejamos preparados para a hora da morte. Não é para
esperar a morte chegar para a gente ver como é que faz. Não dá, não dá. Não tem como a gente fazer um ato meritório na hora da morte. Mesmo porque na hora da morte a gente vai estar em transe, não vai? Não é um transe na hora da morte? Não está cheio de agonia, não está cheio de confusão mental, está cheio disso. A preocupação ali, aquela coisa ali, aquele transe, aquela agonia, não dá para ter um ato meritório ali. Se a gente deixar para nos preocuparmos com a nossa vida na hora da morte, é a mesma coisa, é o mesmo mérito que alguém tem de fazer qualquer coisa quando está com a arma apontada na cabeça. Você vai fazer qualquer coisa. Qual que é o mérito disso? Zero. Deixar para se converter na hora da morte não tem mérito nenhum, porque na hora da morte a pessoa já sabe o que vai acontecer. Então ela vai tentar se arrepender ali, não por amor a Deus, mas por medo do inferno. Qual que é o mérito disso? Zero. Agonia. Eu estou agoniado, eu não quero ir para o inferno, não quero ir para o inferno, eu me converto. Não deu tempo. Não deu tempo. E não vai dar tempo se a gente fizer isso. É possível que aconteça isso? É possível, a gente já viu casos. Você vai arriscar isso? Não dá. Principalmente nós que estamos sabendo disso. Se a gente arriscar isso, a gente está sendo temerário. Ser temerário já é um pecado contra o Espírito Santo. Nós não podemos cair nesse pecado de sermos temerários. Então o que nós temos que fazer? Nos prepararmos antes. Como é que nós nos preparamos antes? Tendo justamente a morte de frente à nossa vista. Nós precisamos viver o nosso dia como se fosse o dia da nossa morte. Nós precisamos viver o hoje como se hoje fosse o último dia das nossas vidas. Ao contrário daquilo que a gente aprende na escola, né? Hoje é o primeiro dia do resto das suas vidas. Não, hoje é o último dia. Aquilo que nós escutamos na escola é pecado. Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Mentira deslavada. Hoje é o último dia. Isso que eu estou fazendo aqui é a última coisa que eu estou fazendo. Por quê? Porque realmente pode ser a última coisa. Realmente pode ser o último dia. Aquilo que eu fizer deve ser feito como se fosse a última coisa que nós estivéssemos fazendo. É importante que a gente coloque isso na nossa mente muito claro. Porque a preparação para a morte começa justamente com essa atitude. E quando eu tenho essa atitude, a minha confissão é diferente. A minha comunhão é diferente. A minha oração é diferente. O meu relacionar com as pessoas, ele é diferente. Eu vou medir aquilo que eu estou fazendo. Eu vou comedir a minha reação. Desde que eu tenha este pensamento, hoje é o último dia. Este é meu último ato. Posso me divertir? Posso ter meu momento de prazer? Posso e devo, desde que eu tenha isso em mente sempre. E uma coisa importantíssima que eu achei que ele colocou muito bem colocado, uma prática interessante, é nós
nos colocarmos na posição do enfermo da última hora. Qual que é o meu pensamento na última hora? Qual que é o meu sentimento nessa última hora? Como se eu estivesse na hora da morte, na hora da agonia. Eu tenho que me colocar, ele vai colocar ali, ó, façam isso pelo menos uma vez por mês. Façam isso. Se confessem primeiro, comunguem e façam este ato, como se vocês estiverem na hora da agonia, na sua última hora. Qual que é o seu sentimento naquele momento? O que você tem para falar para Deus naquele momento? E o que Deus tem para falar para você naquele momento? Para quê? Para que aquele momento não nos pegue de surpresa. Veja bem, lembra quando nós falamos na semana passada do vigia? Nós falamos do vigia na semana passada. Lembra da sentinela? Lembra que eu falava para vocês que para a sentinela, mesmo sendo um soldado, até o general presta continência. A sentinela, ela dá ordem, inclusive, para o general. Quando ela falar alto lá, o general tem que parar. Por quê? Porque a sentinela está de olho. A nossa posição em relação à morte deve ser a posição da sentinela. Por quê? Porque a sentinela está acordada, vigilante. E veja, se a morte chega na casa daquele que está dormindo, ela chega de improviso. Se a morte chega na casa daquele que está vigilante, o que ela faz? Ela saúda. Aquele que está dormindo, ela toma de assalto. Aquele que está acordado, ela saúda. Eu estou aqui para te levar para o Senhor. O Senhor te saúda. Eu estou aqui para te levar. Vai ser até uma voz doce. Ela vai chegar com uma voz doce, uma voz adocicada. O Senhor te saúda. Vem. A sentinela. Achei tão bonito quando o Padre Rufus morreu. Todo mundo conhece o Padre Rufus, né? O Padre Rufus foi o exorcista no Vaticano durante muitos anos. Rezava o rosário dele todos os dias, e na família dele eles rezavam o rosário em família todos os dias. E ele teve aquele ministério que sugou até a última gota do sangue dele, tadinho. E ele morre em Londres, e ele morre serenamente no meio da noite. Mas ele estava dormindo, sim, ele estava dormindo, mas ele estava vigilante. Eu dormia, mas meu coração velava. Cântico dos Cânticos. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eu dormia, mas eu estava dentro. Por quê? E por que o Cântico dos Cânticos? Veja, o Cântico dos Cânticos, quem fala isso é quem que ama o amado. É aquela que ama o amado. Eu dormia, mas o meu coração velava. Por quê? Porque o meu Senhor pode chegar. Eu estou acordado, porque o meu Senhor pode chegar. Como é que é a parábola do nosso Senhor mesmo? Ele saiu, foi cuidar dos seus negócios, mas ele iria voltar e deixou seus servos na casa ali. O que ele fala? Feliz daquele que quando eu chegar e bater a porta, esse estiver acordado e me abrir a porta. Feliz deste servo. Feliz nós, se o Senhor chegar. Nosso Senhor vai chegar e vai querer ser servido. O que Nosso Senhor vai falar assim? Eu mesmo me cingirei e
te servirei. Qual rei faz isso? Qual Senhor faz isso? Ele quer chegar e ser servido, não é? Ele vai chegar e vai nos servir. Desde que nós estejamos vigilantes. Estar vigilantes é estar sem o torpor das criaturas. É estar sem o torpor dos alimentos, da bebida, das criaturas em geral. O vigia, ele está sóbrio sempre. O vigia, ele está pronto sempre. Ele enxerga o Senhor de longe. Eis que vem o Senhor. Ele não vai chegar de improviso ali. Ele não vai tomar um susto ali na hora que ele chegar ali. Por quê? Porque ele está vigiando. Ele já viu o Senhor no caminho ali, ó. Está chegando, o Senhor está chegando. Eu estarei à porta para abrir a porta para o Senhor assim que ele bater. Ele vai bater na hora que ele quiser. Mas eu vou estar lá para abrir. Ele bateu, eu vou estar lá para abrir. Feliz o cristão que o Senhor encontrar desta forma quando ele chegar. Santo Afonso, ele cita muito o Cântico dos Cânticos, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nós temos na nossa aliança, tem eu sou do meu amado, está na aliança dela, e o meu amado é meu, está na minha aliança. Uma declaração de amor entre vocês? Não, uma declaração de amor entre nós para o nosso Senhor. Entre nós, para o nosso Senhor. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Quando eu ordeno tudo isso, todas as outras coisas são ordenadas. Todas as outras coisas adquirem a proporção real e verdadeira. E a morte vem e nos saúda. Vem que teu Senhor te espera. Vem que teu Senhor te chama. Quantos e quantos santos nós vimos que morreram exatamente desta forma? Mesmo se a morte vier de forma repentina, eles estarão preparados. Eles estarão firmes, eles estarão vigilantes. Imagina, tem aquela história daquele senhorzinho que sempre ia visitar Jesus no Santíssimo Sacramento. Jesus, eu cheguei. Jesus, eu estou aqui. Ele entrava na igreja. Eu sou o Zé, né? Jesus, eu sou o Zé. Jesus, eu sou o Zé, eu estou aqui. E ele cai numa cama e naquela cama ele não poderia ir ver seu amigo. Ele não poderia dizer: Jesus, seu amigo chegou. Jesus, o Zé chegou. E no entanto veio o viático para ele. E a pessoa que trazia o viático dizia para ele assim: ô Zé, teu Jesus chegou. O teu amigo está aqui. Ele recebe aquele viagem e ele morre na paz do Senhor. São histórias bonitas, e não é só uma história, são várias histórias em que aquele justo que morre na cama de um hospital ou na cama de casa recebe a última vez Nosso Senhor. Que alegria na hora que o Nosso Senhor chega e a pessoa recebe Nosso Senhor e a pessoa comunga Nosso Senhor ali.
e ela exala o último suspiro. Que alegria! E especial alegria tem aqueles santos que têm o último consolo tão alegre, porque foram fiéis devotos de Nossa Senhora. Esses terão uma alegria muito especial, muito grande mesmo. Posso dizer para vocês, eu sou testemunha indigna do carinho de Nossa Senhora, tenho por todos os meus, aqueles que morreram, mesmo aqueles que não reconheciam Nossa Senhora como mãe. Nossa Senhora visitou todos eles, todos, sem exceção. E olha que teve uns que deu trabalho, né? Teve uns que deu bastante trabalho para chegar no céu, mas Nossa Senhora pôs todos eles no céu. Sou Júlio, né? Pai da Maria, crente, dizia: por que essa mulher de branco que está aqui? Uma mulher de branco aqui, bonita, quem é? Meu avô dizia, eu já tinha perdido a avó, ele dizia assim para minha tia: Lucilena, eu já estou pronto para morrer. Minhas duas mulheres vêm me pegar, a Dina e a Nossa Senhora. Pouco tempo depois, Nossa Senhora realmente veio. Não sei se a Dina veio, mas que Nossa Senhora veio. São alguns só, mas tem vários. Nossa Senhora cuida dos nossos. E quando nós somos escravos de Maria, Nossa Senhora cuida de cada um dos nossos, de forma especial. Veja, Santo Afonso está falando aqui daqueles justos que seguiram uma vida reta e tiveram uma verdadeira devoção, mas eu estou falando para vocês daqueles que são escravos de Nossa Senhora. Estes terão um cuidado especialíssimo, não só para si, mas para todos os seus. Todos os seus serão cuidados por ela, desde que nós os entreguemos. Eu tive uma vozinha que deu trabalho, mas deu trabalho demais da conta. Maria sabe, deu muito trabalho. Ela era uma alma escolhida e ela foi meio rebelde. E ela se rebelou, se debateu, até que no final da vida ela acabou aceitando. Ela sempre duvidava da salvação. Será, filho? Não, vó. Tranquilo. Mas eu errei muito, filho. Vó, Deus é misericórdia. Deus, Ele quer nos perdoar. Deus, Ele quer. A gente conta para Ele ali que Ele vai esquecer aquilo que nós fizemos, desde que nós estejamos arrependidos. A senhora está arrependida? Eu estou. Não vai em paz. Ela foi em paz. E Nossa Senhora cuidou dela também. Época de pandemia, quem tinha a graça de ter um padre dentro da UTI na pandemia, em plena pandemia, no olho do furacão da pandemia, eu tive a graça de ter um padre lá dentro da UTI para atender a avó, na extrema unção. Deu extrema unção, viático, e ela partiu, com a graça de Deus, recebido os sacramentos, em paz. A outra avó também deu trabalho, deu uma agonia nela na hora de morrer ali, em um determinado momento.
aquela agonia passou, o rosto tornou-se totalmente sereno, e ela morre na paz. Ela fixa o olhar, com certeza uma senhora apareceu para ela naquele momento, ela fixou o olhar ali, ó, o rosto sereno, e ela morre em paz, de dores terríveis, numa paz, uma serenidade fora um pouco. Nossa Senhora cuida daqueles que são seus. E eu acho que eu falei demais, né? Vamos abrir para. Aí você vai perdoar, mas é lindo, né? É maravilhoso. Aí.